fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares.
salvou. Vinde conosco nos unir na guerra contra o mal, e como nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso estudo de professores. Convido os irmãos presentes a estarem em pé. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Ou seja, mesmo em meio à infidelidade de Israel, Deus já tinha um plano traçado para essa nação. E aí nós vamos ver que para que esse plano de Deus se concretizasse, foi necessário alguns ensinamentos e correções da parte de Deus no período dos reis de Israel, para que esse plano divino ele se concretizasse na vida do povo de Israel. Nós já estudamos 2 lições desse trimestre. A lição número 1, nós aprendemos sobre o rei Salomão, e nós aprendemos que o rei Salomão, apesar de toda a sabedoria recebida da parte de Deus, ele cometeu erros muito graves. E aí nós ficamos sem entender como é que pode uma pessoa que tinha uma sabedoria tão grande, que diz a Bíblia que nem antes nem depois houve um igual a ele, tenha cometido tantos erros. Aí nós aprendemos que isso é pelo fato de que a sabedoria divina, ela não anula o livre-arbítrio, a sabedoria divina, ela não anula, não torna ninguém perfeito, e a sabedoria divina também não torna o homem infalível. Somos humanos e sempre estaremos expostos aos erros. Depois estudamos a lição número 2, onde nós aprendemos sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão, e vimos ali que a palavra-chave daquela lição foi exatamente conselho, ou seja, conselhos. Roboão, ele ouviu conselhos que não deveria ter ouvido e veio como consequência algo que Deus já havia prometido, que era a divisão do reino. E uma coisa que eu me esqueci de falar semana passada sobre conselhos, era para ter dito na conclusão, é que independente dos conselhos que nós venhamos a receber, sejam esses conselhos bons ou ruins, a palavra final é daquele que foi aconselhado. A palavra final é nossa. Então, se alguém chega para você e te dá um conselho, e se você segue esse conselho, se esse conselho foi bom ou ruim, a responsabilidade é sua. Você não pode jogar a culpa, aconteceu isso porque fulano me deu um mau conselho. Tudo bem, ele te deu um mau conselho, mas você seguiu esse conselho. Então não adianta querer responsabilizar alguém por as suas atitudes, se você seguiu o conselho. A responsabilidade da decisão de seguir ou não um conselho sempre será a nossa. E a lição que nós iremos estudar na EBD amanhã é a lição número 3, não é isso? A lição número 3, mas que fala sobre Acabe e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias. E o texto áureo dessa lição, ele diz exatamente o seguinte: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel,
que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7 e o versículo 9. A verdade prática, ela diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdias abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. E de acordo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, independente do amor, da bondade e da misericórdia de Deus, nós vamos arcar com as consequências. E é isso que nós vamos aprender nessa lição que vai falar sobre Acabe e o profeta Elias. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em 1 Reis 16, 29 e 30, 1 Reis 17, 1 ao 7 e 18, 17 ao 21. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, porque nós partimos do princípio que os irmãos professores já leram a lição durante toda a semana em casa e também estão lendo o livro de 1 Reis e os capítulos correspondentes à lição. Então os irmãos já estão cientes, né, dos fatos históricos aos quais essa lição ela se refere. Então, dando prosseguimento, a nossa lição será sobre Acabe e o profeta Elias. Na próxima imagem que nós vemos aí, nós vemos os 3 primeiros reis de Israel unificado. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Esses 3 reis foram os reis de Israel unificado. E depois nós vemos da divisão os 2 reinos que se formou, o reino de Judá e o reino de Israel. E nós vamos ver que Acabe, ele foi o 7º rei do reino do norte, que passou a ser conhecido como o reino de Israel. Vamos fazer uma oração e daqui a pouco damos continuidade então ao nosso estudo. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos o perdão dos nossos pecados e pedimos ao Senhor a bênção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida de cada professor aqui presente, daqueles que estão acompanhando e que vão acompanhar posteriormente, ó Pai, esse estudo, para que o Teu Espírito Santo venha trazer ao nosso coração a prática da Tua palavra, que não fiquemos apenas, ó Deus, nos fatos históricos, mas que possamos extrair dessa lição aquilo que é prático para a nossa vida e para a vida de nossos alunos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, então nós já vimos aí exatamente os 3 primeiros reis da Israel unificada e vimos aí os reis, né, da Israel divididos, os reis de Judá, muitos reis relacionados aí, não vamos nós aqui falar sobre cada um, mas temos os reis de Israel. Então o que nós vamos ver nessa lição de amanhã? Primeiro então, como eu já disse, vamos ver que Acabe, ele vai ser o 7º rei do reino do norte, ou seja, de Israel. O reino do norte, após a divisão, passou a ser conhecido como Israel, e Acabe vai ser o 7º rei desse reino. Nós vamos ver as escolhas erradas que Acabe fez. Enquanto a lição passada, a palavra-chave era conselho, nessa lição sobre Acabe, a palavra-chave é escolha. Então nós vamos ver as escolhas erradas que o rei Acabe fez, nós vamos ver quais foram as consequências dessas escolhas erradas que Acabe acabou fazendo, e nós vamos ver também nessa mistura de escolhas erradas que Acabe faz e que traz sérias consequências para o reino, nós vamos ver o surgimento do profeta Elias. O profeta Elias, ele surge como um homem escolhido por Deus para intervir em toda aquela situação que estava acontecendo ali no reino do norte, que era o reino de Israel. E aí vamos ver que Elias, ele vai ter a postura de um verdadeiro profeta. Em nenhum momento Elias vai deixar de entregar aquilo que Deus mandou ele entregar para o rei Acabe. Vai sofrer as consequências da sua obediência, mas não vai deixar de entregar aquilo que Deus mandou. Então ele vai ter uma postura de um verdadeiro profeta. E como resultado da sua obediência a Deus, nós vamos ver Deus cuidando do profeta Elias. Aí vamos ver o cuidado que Deus tem com aqueles que são obedientes à sua palavra. Então são esses assuntos que nós iremos
estudar hoje e será ministrado amanhã. O contexto histórico, todos nós como professores já sabemos. O rei Acabe, ele vai ser o rei de Israel e ele faz algumas escolhas erradas. Entre essas escolhas está a sua esposa, e que é implantada idolatria no reino, e a partir daí vem toda uma série de consequências. Esse é o contexto histórico que nós iremos analisar passo a passo agora durante a nossa lição. Por isso que eu estou orientando os professores para que leiam os capítulos de Reis relacionados à lição, bem como todo o livro de 1º e 2º Reis, para que você como professor não fique perdido na lição, porque nós observamos que o comentarista, ele deu um salto de pelo menos 36 anos na história. Então, o último rei que nós analisamos foi ali Jeroboão e Roboão, e ele dá um passo de pelo menos 36 anos na história, e já vai direto para o rei Acabe. Por quê? Porque o comentarista achou mais importante falar sobre o rei Acabe, que foi um rei que ficou mais destacado, ali no reino de Israel, como um dos piores reis que houve em todos os tempos. Então, ele dá um salto na história e já vai direto para o rei Acabe. Então, até chegar ao rei Acabe, teve muitos acontecimentos. Acontecimentos esses que o professor precisa saber quais foram. Para isso tem que ler o livro de 1º Reis ali, o capítulo correspondente ali à lição. E a lição, na verdade, ela vai falar sobre 3 personagens. Quais são esses 3 personagens, irmãos? O rei Acabe, o profeta Elias e mais quem? Jezabel. Então, na verdade, a lição vai falar sobre 3 personagens que foram enigmáticos aqui nesse livro. E sobre esses 3 personagens nós vamos meditar e trazer para nós alguns ensinamentos práticos para serem aplicados às nossas vidas e à vida de nossos alunos. Pois bem, nós vamos então diretamente ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos ver sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Nesse tópico nós vamos analisar as escolhas erradas de Acabe, bem como as consequências dessas escolhas. Vamos ter um panorama de como foi o reinado ali do rei Acabe. Pois bem, vamos lá. Primeiramente nós vamos ver que o reinado de Acabe, o período do reinado dele, foi considerado um dos mais sombrios períodos do reino de Israel, que era o reino do norte. E Acabe, ele vai ser considerado ou conhecido como um dos mais perversos reis de Israel. Foi o pior rei, diz a Bíblia, que teve antes e depois. Então, ele foi o pior rei que o reino do norte já teve. Por quê? Porque primeiro, ele exerce um reinado repetindo os erros de seu pai. Então estamos analisando as escolhas erradas dele, quando ele começa a reinar. Ele vai repetir os erros do seu pai Onri, e vai repetir os erros dos reis anteriores e dos posteriores com mais intensidade. Ou seja, além dele repetir os erros do pai dele e dos reis anteriores a ele, esses erros vão ser repetidos com mais intensidade ainda. Olha o que diz lá em 1º Reis, capítulo 16, o versículo 30 e o versículo 33. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha só, e fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, uma coisa muito importante que nós destacamos aqui, e que muitos às vezes não atentaram para esse fato, é que muitos pensam que Acabe, ele começa a errar quando ele se casa com Jezabel. Muitos até ensinam dessa forma, que Acabe começa a errar quando ele casa com Jezabel. Mas se você observar bem o versículo, você vai ver que não. Muito antes dele conhecer Jezabel, ele já fazia coisa errada. O versículo disse que ele fez mal ao que era aos olhos do Senhor, e fez muito mais outras coisas ainda, que veremos daqui a pouco. Então o erro dele não começa quando ele casa com Jezabel, não. O erro dele começa muito antes dele casar com Jezabel. O casamento com Jezabel foi uma consequência das escolhas erradas que ele começou a fazer antes. Então ele repete os erros do seu pai, e ele começa ali então a fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. E entre essas coisas erradas, o que vai ser? Ele vai se casar
com uma princesa do reino de Sidom, cuja princesa se chamava Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher devota ao deus Baal e à deusa Azerá. E quando ele faz essa escolha, ele já tinha errado lá atrás, os irmãos observam, já tinha cometido coisas terríveis contra o Senhor lá atrás. Então, a escolha de Jezabel como sua esposa já era uma consequência de algo lá atrás. E essa escolha que ele faz era um acordo político. Ele casa-se com Jezabel para trazer vantagens políticas para o reino, que na verdade vantagens políticas, econômicas trouxeram, mas trouxe grandes desvantagens espirituais. Ou seja, trouxe vantagens políticas em detrimento de vantagens espirituais. Então, o que ele faz? Ele escolhe uma idólatra para se casar, e isso está lá em 1 Reis 16, versículo 31. E sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Olha só, é aqui que eu estou dizendo. Os irmãos percebam que os erros deles não começam depois que ele casa com Jezabel. Os erros dele começam antes dele casar com Jezabel. Porque diz o versículo lá em cima que nós vimos lá, no versículo 30, dizendo que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas no 31 de Siá diz assim, olha só, que ele, além, olha só, versículo 31, e sucedeu que como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, ou seja, como se já não bastasse ele andar nos pecados de Jeroboão e dos demais reis, ele ainda toma por mulher Jezabel, quer dizer, ele tomar Jezabel como mulher, já tinha feito coisa errada muito antes. Então o reino dele começa a ficar bagunçado, não é quando ele casa com Jezabel, não, já as escolhas que ele fez lá atrás. Jezabel como esposa já era consequência dos erros que ele havia cometido exatamente lá atrás. Então, se ainda não bastasse ele fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor, ainda escolhe como esposa uma princesa que era idólatra, que adorava um deus Baal. E uma vez que ele se casa com essa mulher, a situação agora começa a se agravar. Então, influenciado por essa mulher, o que vai acontecer? Ele, Acabe, vai começar a adorar e a servir ao deus Baal, ou seja, um homem que era servo de Deus, por causa de uma escolha errada de alguém para casar, porque escolhe uma idólatra, ele, influenciado por ela, agora começa a adorar o deus Baal, versículo 31, parte B. E foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Foi, serviu a Baal e se encurvou diante de Baal. Irmãos, nós ficamos imaginando, o pecado da idolatria era o pecado que Deus mais abominava, era o pecado da idolatria. Nós imaginamos a ira de Deus, quando Deus vê o rei Acabe se curvando diante de uma imagem de escultura do deus Baal. Aquilo trouxe uma ira muito grande para Deus. Diz a Bíblia que Acabe foi um rei tão ruim, mas tão ruim, que ele se vendeu para fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis capítulo 21, versículo 25 vai dizer isso para nós. Porém ninguém fora com Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Está vendo? Jezabel influenciava Acabe, e Acabe se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas digo, todos esses erros não começam com Jezabel, esses erros começam muito antes. Já provamos aqui, que além de todos os erros que ele comete lá, seguindo os mesmos passos dos reis anteriores, ele ainda por cima, se não fosse pouco, ainda se casa com Jezabel, que era idólatra. Então agora, com o casamento com Jezabel, as coisas agora vão se agravar, o reinado dele vai se agravar. Na verdade, o que Acabe fez ali, é que ele se envolveu num jugo desigual. Então, qual que é a aplicação prática que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui o quanto que um jugo desigual, ele pode ser desastroso para alguém que serve a Deus. O jugo está relacionado, ao arado, a canga dos animais para o arado.
Se você colocasse 2 animais diferentes e colocasse o jugo sobre ele para poder fazer o arado com esses animais diferentes, o arado não dava certo. O trabalho era comprometido, os animais corriam risco. Por quê? Porque eram animais desiguais. Então, da mesma forma, o jugo desigual não tem como dar certo. Por quê? Porque o jugo desigual não pode dar certo, porque é luz e trevas. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14 e o versículo 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, o jugo desigual não está relacionado só ao casamento, mas está relacionado a um negócio, de repente com uma sociedade também, mas no fato em questão aqui era o casamento mesmo. Ou seja, Acabe, ele entrou num jugo desigual, porque ele servia a Deus. Verdade, Jezabel servia ao deus Baal, era idólatra, e isso não podia dar certo, não tinha como dar certo. Então, nós aprendemos aqui que é preciso tomar cuidado com as nossas escolhas. Você que é jovem, que vai se casar, é preciso tomar cuidado com as suas escolhas. A luz com trevas não combina, e todas as dificuldades que vão aumentando agora no reinado de Acabe, porque além de cometer coisas erradas antes de se casar com Jezabel, ele se casa com Jezabel, entrando num jugo desigual desastroso, que trouxe problemas sérios para o reinado de Israel. E quais foram as consequências das escolhas erradas de Acabe? O que trouxe para o reino dele como consequência esse jugo desigual pelo qual Acabe entrou com a idólatra Jezabel? Primeiro, o rei Acabe, ele passa a ser manipulado por Jezabel. Nós observamos isso no texto. Acabe praticamente não mandava em nada. Acabe, ele era mandado por Jezabel. Jezabel era uma mulher autoritária, era uma mulher mandona, uma mulher influenciadora para o mal. Então, era Jezabel quem ditava as regras. Jezabel não só controlava Acabe, mas Jezabel estava comprometida com o institucionalizar em Israel a idolatria. Ela estava preocupada em implantar em Israel a adoração ao deus Baal e à deusa Azerá. Então o rei, na verdade, Acabe era um rei de fachada. Quem mandava era a rainha Jezabel. O rei Acabe, alguns costumam dizer que o rei Acabe era um verdadeiro banana, e quem mandava na verdade era Jezabel. Então ela se aproveitava disso exatamente para poder implantar, com o apoio do Estado, e o Estado ali era o rei, a idolatria em Israel. 1 Reis 16, 32, 33, olha só o que diz lá. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Acabe fez muito mais para irritar o Deus de Israel do que os reis antes dele, porque ele vai, influenciado por sua mulher, mandado por ela, ele vai levantar altar ao deus Baal, a deusa Azerá. Então Jezabel, ela vai aproveitar a influência, o comando que ela tinha sobre o seu marido, para quê? Para propagar a sua religião maligna em Israel, tendo como principal ídolo, né, dessa religião maligna, quem? O deus Baal e a deusa Azerá. E o culto ao deus Baal era um culto onde havia sexo ritual com prostitutas, era um culto onde havia sacrifícios humanos, e esses sacrifícios humanos muitas vezes eram crianças que eram oferecidas ao deus Baal, conforme a imagem sugere aí, crianças que eram oferecidas ao deus Baal. Quando a Bíblia diz que o rei Acabe, ele irritou muito mais a Deus do que os demais, é exatamente por isso, porque nos reinos anteriores também havia idolatria,
mas não nesse nível, não com a intensidade de haver rituais de sexo explícito com prostituta no ambiente do culto, não com essa intensidade de crianças serem oferecidas ao Deus Baal, não com essa intensidade de haver feitiçarias pesadas na hora do culto ali oferecido a eles. Então, por isso que Acabe irritou muito mais a Deus, tudo isso influenciado pela sua mulher Jezabel. Então havia dois deuses principais da religião que ela estava implantando, o deus Baal e a deusa conhecida como Azera, e como consequência desse julgo desigual de Acabe com Jezabel, a idolatria implantada, ela vai impedir os israelitas de adorar ao Deus Jeová, e vai forçar os judeus a adorarem os falsos deuses da sua religião, que era Baal e Azera. E quem que era Baal? A imagem está dizendo, Baal era uma entidade cultuada pelos fenícios e cananeus, e Fenícia é a região de onde veio Jezabel. O culto a Baal envolvia práticas, abomináveis, dentre elas sacrifícios humanos, geralmente de crianças, que era a destruição das gerações. Então nós vemos por trás disso tudo um plano diabólico também para eliminar Israel, porque as crianças que eram oferecidas ali ao deus Baal eram crianças também judias. Matando-se as crianças, estava eliminando o quê? As futuras gerações. E, infelizmente, Acabe, com suas péssimas escolhas, foi um instrumento que permitiu que essa religião satânica fosse introduzida no meio do povo. Então, ela impede os judeus de adorar o Deus verdadeiro, obriga os judeus a adorarem a Baal, a Azerá. E quem que era Azerá? Azerá, os cananeus adoravam Azerá, que é a mesma Asterate, Astarotote, Asterote, Astarte, Balate, como deusa da fertilidade. Talvez mesmo como deusa da sexualidade, era considerada a esposa de El, o deus supremo da mitologia cananeia. Aí tem a imagem da deusa Azerá. Então, Jezabel, ela tinha aversão, ela tinha ódio à religião judaica. E nós vamos ver que esse ódio que ela tinha à religião judaica, mais na frente lá, ela vai matar vários profetas do Senhor, sem piedade nenhuma. Ela vai procurar mais na frente, daqui a pouco veremos, de forma determinada também matar o profeta Elias. Ou seja, o objetivo de Jezabel era exterminar com a religião judaica no meio do povo de Deus, e colocar como única religião, com o apoio do Estado, que era o rei, a religião demoníaca de adoração ao Deus Baal. Então ela vai continuar cometendo atos terríveis. Mais na frente, ela vai ordenar injustamente a morte de Nabote. Os irmãos se lembram de Nabote? Aquele rico empresário que tinha uma vinha, que era uma herança dos seus pais, e que ele não desfazia da herança, porque o judeu fiel não se desfazia da sua herança. Mas ela vai, quando certo dia o rei Banana, Acabe, olhou para a vinha lá de Nabote, cresceu os olhos em sua vinha, e ele quis comprar a vinha de Nabote, quis trocar por outra, dar outra melhor, mas Nabote, que era fiel, disse: não, eu não posso desfazer da herança dos meus pais. O rei Acabe, que era mais um rei banana do que tudo, volta para casa triste, chorando, angustiado, e a rainha pergunta o que estava acontecendo, e o rei fala: é porque eu queria a vinha de Nabote, mas Nabote não quis me dar a vinha. E aquele banana então, chorando, a rainha vai: essa vinha será sua. Ela vai, inventa falsos testemunhos contra Nabote. Nabote é apedrejado e morto. Ela toma posse da vinha de Nabote e passa para o rei: agora essa vinha é tua. Irmãos, a que ponto chegou esse rei Acabe? Então ela vai cometer coisas atrozes. Então nós vamos observar que no período do reinado aqui de Acabe, Israel foi envolvido no mais profundo abismo da idolatria, da imoralidade, da injustiça social e de pecados contra Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele foi o pior rei que existiu de todos os tempos em Israel. Mas uma coisa é certa, nós vimos lá atrás que Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, só que Deus é Deus de justiça. Então as atitudes de Acabe e as atitudes de Jezabel, elas não ficariam impunes. Deus não ia deixar impune tudo aquilo.
Olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23 ao 27, a profecia do que iria acontecer com o rei Acabe e com essa mulher chamada Jezabel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, e de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Até parece que Acabe estava se arrependendo, mas as atitudes que ele faz aí, de rasgar a roupa, jejuar, foram atitudes apenas externas, mas não uma atitude de coração. Ele continuou sendo o mesmo rei idólatra, o mesmo rei influenciado e dominado por Jezabel. E isso tudo vai se cumprir em 1 Reis 22, 29 ao 38, que não vamos ler, você vai ler em casa depois. Isso tudo aí vai acontecer com Jezabel e vai acontecer também com Acabe, conforme a profecia havia dito. Então, irmãos, nós aprendemos aqui nesse tópico algo muito importante. Existe uma expressão no meio do povo de Deus que não é uma expressão bíblica, chamada espírito de Jezabel. Vocês já ouviram isso? Que o espírito de Jezabel opera hoje. É uma expressão que não é bíblica. Mas quando se está falando de espírito de Jezabel, não está se referindo à questão da mulher se arrumar, da mulher ficar bonita, né? Não, porque muitos ensinaram que quando fala que uma irmã está influenciada por a irmã é a Jezabel, alguns acusam a irmã de Jezabel porque ela está bem arrumada. Não é isso, não tem nada a ver com isso. A mulher tem que se arrumar dentro de um padrão de equilíbrio, evidentemente, alcançando um ponto de equilíbrio que não vá para a indecência. A mulher precisa sim se arrumar. As judias se arrumavam. Mas quando se fala em Jezabel nos dias de hoje, é preciso entender que não tem a ver com isso. Tem a ver com alguém que é dominador, alguém que é usado para poder influenciar as pessoas para o erro. Então o espírito de Jezabel hoje, essa expressão não existe, mas como se pronuncia, quando você ouvir falar, o espírito de Jezabel opera hoje, não tem nada a ver com mulheres arrumadas equilibradamente, não, tem a ver com pessoas que são usadas para poder influenciar a igreja para o mal, a igreja para o pecado. Esse espírito está relacionado a comportamento hostil, a comportamento de alguém que influencia o outro para o erro, para errar, para pecar. Esse espírito sim, que opera de Jezabel, é que continua operando. E outra coisa muito importante, e que me perguntaram aqui no nosso grupo de WhatsApp, essa Jezabel é a mesma Jezabel de Apocalipse 2 e 20? Os irmãos conhecem? Lógico que não. Isso daí, o mesmo comportamento. Então a Jezabel de Apocalipse 2 e 20 é uma outra mulher. Alguns teólogos dizem que talvez ela nem se chame de Jezabel, mas por causa do mesmo comportamento, dava-se ela o pseudônimo de Jezabel. Mas vamos considerar que ela se chamava Jezabel. Essa Jezabel ali era uma mulher que tinha o mesmo comportamento da Jezabel do Antigo Testamento. Era alguém que estava levando a igreja de Tiatira, se não me engano, a igreja de Tiatira a viver uma vida devassa espiritualmente. Então, da mesma forma, esse espírito de Jezabel continua operando hoje em muitas igrejas. São aquelas pessoas que têm um comportamento de levar o outro, de influenciar o outro para o mal, para pecar contra Deus, para estar, pecando contra o Senhor. Então, o que nós podemos aprender nesse primeiro tópico aqui? Nós podemos aprender algo muito importante, que as nossas escolhas farão toda a diferença em nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. Então a sua escolha, a minha escolha, vai fazer uma grande diferença. Se você fizer boas escolhas, diferença para o bem. Se você fizer péssimas escolhas, diferença para o mal. Então por isso que é preciso tomar o quê? Cuidado com nossas
escolhas. Mas na conclusão nós vamos ver como fazer uma boa escolha então. Como é que eu posso escolher bem? Nós veremos daqui a pouco na conclusão. Então, tudo isso acontece no reinado de Acabe, não só porque ele casou com Jezabel, lembre-se disso. Tudo começou muito antes, quando ele escolheu seguir o mesmo caminho dos seus pais, do seu pai, e o mesmo caminho dos reis anteriores, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Como consequência, ele faz uma escolha errada, entra num julgo desigual com a mulher idólatra, uma mulher dominadora, autoritária, que influenciava e que mandava e que ditava as regras, e que, com o poder que ela tinha sobre o rei Acabe, ela implanta a idolatria no meio do povo, numa intensidade, trazendo para o reino do norte a maior escuridão espiritual de todos os tempos para o reino de Israel. Mas estava chegando o momento de Deus intervir em toda aquela situação. E aí é o nosso próximo tópico. Irmãos, até aqui tudo tranquilo? Algum comentário? Perguntas, participações que os irmãos queiram fazer? Então nós observamos que Israel estava perdendo a identidade do povo de Deus. Quando se falava em Israel, já se associava Israel com Deus Todo-Poderoso, mas aqui nesse período do rei Acabe, Israel estava perdendo a sua identidade. Então alguma coisa precisava ser feita. É quando Deus então ele vai intervir na história de Israel e vai levantar Elias para poder, por meio de Elias, intervir em tudo aquilo que estava acontecendo no reino do norte. Perguntas, participações? O nosso irmão aqui, por favor, ele quer fazer uma participação. Nosso irmão José, né? Quer fazer uma participação. O pastor Luiz Fabiano, aqui nós vemos o que Acabe, ele já tinha a sua escolha, né, que ele decidiu viver aquela escolha errada, e ele vai e toma outra decisão de escolher uma pessoa errada nos seus caminhos. Você sabe o que eu aprendo aqui, na nossa lição? As nossas escolhas vai refletir o amanhã. Isso aí. Aquilo que nós escolhemos na nossa vida, uma coisa aqui que, quando o pastor estava falando aí, que hoje nós vemos no nosso povo, pessoas casam com pessoas que não tem nada a ver, e as consequências vêm, e depois questiona por que está vivendo uma vida assim. Quantos ombreiros que estão vivendo uma vida toda atrapalhada, andando na contramão, e não sabe o que fazer, porque escolheu errado. Mulheres autoritárias, querendo passar na frente. Sabe o que eu aprendo, pastor? Que a Bíblia nos ensina que cada um tem a sua função. O homem, a mulher tem que ser submissa ao homem, é a Bíblia que nos ensina. Mas muitos não querem viver para passar por esse processo. No dia que a pessoa casa, ela toma uma decisão de viver até a morte, né? Jura lá, perante o altar. Depois, quando as consequências vêm, abandona o barco, deixa sozinho. Não, isso nós temos que viver junto, passar por tudo junto, porque foi uma escolha que você decidiu. Exatamente, esquece a escolha que fez lá atrás, né? Que fez lá atrás. Pois bem, irmãos, então, por isso que eu disse, a palavra-chave dessa lição é escolha. Da lição número 2 foi conselho, dessa é escolha. Então, todas as consequências que vieram sobre o reinado de Acabe, vieram por causa das suas más escolhas. Pois bem, mas então, a situação chegou num ponto tão grande, que alguma coisa precisava ser feita. Nesse segundo tópico, Elias prevê a grande seca, nós vamos ver aqui um Deus que intervém na história. Alguns acham que Deus é um Deus que criou o ser humano, jogou o ser humano aqui na terra e falou, se vira. Não, Deus criou o ser humano, colocou-o na terra, mas Deus continua intervindo na história do ser humano. Então agora, alguma coisa precisava ser feita, porque Israel estava mergulhado no mais profundo abismo da escuridão e de trevas espiritual. Estavam perdendo a identidade de povo de Deus, alguma coisa precisava ser feita. Todos os pecados cometidos pelo rei Acabe, por Jezabel, toda a casa de Jezabel, todo o povo de Israel, atraíram de forma inevitável o juízo de Deus.
Deus é misericordioso, Deus é bom, mas Deus é justo. E todas aquelas atitudes atraíram o juízo de Deus. Deus então vai intervir. Vemos aqui então a intervenção divina. A imagem que você está vendo ali, né, alguém dando um toque ali no globo, é Deus intervindo na história. Então Deus vai levantar o profeta Elias para anunciar ao rei as consequências das escolhas que ele havia feito. Agora chegou o momento de Deus. E 1 Reis 17, versículo 1, começa ali, Elias dizendo para o rei: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então aqui Deus levanta o profeta Elias, e através do profeta Elias agora Deus vai intervir. E a ordem de Deus para Elias foi uma ordem imperativa. Elias tinha que chegar para o rei Acabe e dizer as palavras que Deus havia mandado. E Elias vai dizer: ó rei, não vai haver chuva sobre a terra durante um tempo, a não ser sobre minha palavra. Na verdade, eu posso dizer aqui que Elias nem estava prevendo uma grande seca. Elias estava dizendo que ia acontecer uma grande seca. E do jeito que Deus mandou falar, ele tinha que falar. E nós vamos ver que, como resultado de todas as escolhas erradas do rei, que começa muito antes de Jezabel, todas as escolhas erradas dele, o juízo divino agora ia começar. E era um juízo que seria sobre toda a nação. Por quê? Porque toda a nação já estava envolvida com a idolatria. Sim. Segundo a palavra que Deus havia ordenado a ele. Quando Elias fala isso, é porque Deus já havia dito a ele que podia dizer isso. Isso, com autorização de Deus, ó, segundo a minha palavra, quer dizer, tipo, não vai chover, mas Deus já havia dado o quê? Autoridade a ele para falar aquilo. Por isso que eu estou dizendo que ele não prevê uma grande seca, ele está dizendo que vai acontecer uma grande seca, sobre a palavra que ele diria, mas uma palavra que foi autorizada por quem? Por Deus. Então nós aprendemos aqui que agora o juízo de Deus ia vir. Deus é amor? É, mas Deus é juízo. E agora Deus então vai intervir. E agora Elias está dizendo que uma grande seca viria sobre Israel. Todos iriam pagar por aquela idolatria que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Mas nós vamos observar aqui a postura do rei Acabe. Mesmo diante dessa palavra que Elias traz para o rei Acabe, Elias surge na história, né, assim, de uma maneira maravilhosa. Elias surge de repente na história como alguém levantado por Deus para intervir. Quando ele entrega essa mensagem do jeito que era para entregar, mesmo diante dessa mensagem de juízo, Acabe não reconheceu e nem se arrependeu dos seus pecados. Olha que coisa. Por quê? Porque conforme a imagem sugere para você aí, o coração de Acabe já estava no processo de endurecimento. A mente de Acabe já estava cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Mente cauterizada é aquela mente que a pessoa perdeu a noção do que é pecado e do que não é pecado. Para ele o que ele está fazendo não é pecado. Provérbios 29:1 fala algo muito importante sobre isso. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então agora o seu coração estava endurecido, ele estava com a sua mente num processo de cauterização. Quando ele ouve essa mensagem que Elias traz, era para Acabe cair de joelhos perante o profeta e dizer: pequei contra o Senhor, para que Deus pudesse mudar. Mas não, o coração endurecido, a mente cauterizada, ele não ouve o que Elias está entregando, mesmo sendo uma mensagem de juízo. Então hoje existem muitas pessoas que, por causa de escolhas erradas que fizeram, o seu coração está endurecido, a sua mente está cauterizada. Então ele está na igreja, talvez até realizando a obra de Deus, mas está em pecado. Mas para ele está tudo bem, porque o coração está endurecido, a mente está cauterizada. Então ele está em pecado, continua em pecado, praticando o pecado, realizando a obra de Deus, fazendo tudo
mas sem sentir o peso, o pesar do pecado no coração. Isso é o quê? Coração endurecido, mente cauterizada. E aí a mensagem de Deus vem, às vezes, Deus usa alguém para falar com ele, usa a própria palavra através de alguém, de alguma forma Deus fala com ele, mas ele não dá ouvido. Por quê? Porque o coração está endurecido, a mente está cauterizada. Essa foi a postura do rei Acabe. De outro lado, nós temos a postura do profeta Elias. Irmãos, convenhamos, o profeta Elias, ele teve uma postura de um verdadeiro profeta. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de entregar a mensagem para Acabe, e era uma mensagem de juízo. Você entregar uma mensagem para o rei naquela época, se for uma mensagem como essa, você tinha que ter coragem. Você entregar uma mensagem de bênção, que maravilha, é muito fácil você entregar uma mensagem de bênção para alguém, mas entregar uma mensagem de juízo? Então Elias teve coragem, e que para piorar ainda a situação, quem é que mandava no reinado lá? Quem que mandava naquele reino? Jezabel. Sugere para nós o texto que Jezabel não estava presente na hora que Elias entregou a mensagem, porque se Jezabel tivesse presente, ela mandava decapitar Elias naquele mesmo momento ali, e o banana do Acabe ia deixar. Mas Elias teve uma grande coragem, ele mostrou-se ser um verdadeiro profeta. Ele preferiu enfrentar as consequências da sua obediência a Deus, do que desobedecer a Deus naquilo que Deus mandou fazer. E as consequências começam a partir do capítulo 3, do versículo 3 do capítulo 17. 17:3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, na mesma hora que ele entrega a mensagem, ele já começa a sofrer as consequências da sua obediência a Deus, que é o que? Teve que fugir. Deus tira ele de cena e ordena que ele fuja para a beira do ribeiro Querite. E nós vamos ver que mais lá na frente, no episódio do Monte Carmelo, quando ele enfrenta os profetas de Baal de Azerá, após matar esses profetas de Baal de Azerá, ele vai sofrer fortes perseguições de Jezabel e de Acabe. Jezabel vai persegui-lo para matá-lo. Aí é quando novamente ele precisa fugir, só que agora ele vai para o deserto. O capítulo 19, versículo 4 vai mostrar isso para nós. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então nós vemos ali as consequências que Elias começa a sofrer pela sua obediência a entregar aquilo que Deus mandou entregar. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós aprendemos no trimestre passado que os profetas de hoje somos nós, não é isso? O profeta de hoje é aquele que ministra a palavra, e muitas vezes aquele que é o verdadeiro profeta, ele sofre consequências por entregar a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. O verdadeiro profeta, ele entrega a palavra de Deus, independente se vai agradar alguém ou não agradar. Essa foi a posição de Elias como verdadeiro profeta. Ele preferiu obedecer a Deus, sofrer as consequências, mas não desobedecer a Deus e entregar a mensagem do jeito que Deus mandou. É juízo, então a mensagem vai ser entregue de juízo. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que para aqueles que obedecem a Deus, Deus cuida deles. E aí nós vemos o cuidado de Deus para com o profeta Elias. Como resultado da obediência de Elias em ser um verdadeiro profeta, entregando ao rei Acabe o que Deus mandou, Deus vai cuidar de Elias. Isso é maravilhoso. Não vai faltar para Elias a proteção, não vai faltar para Elias o alimento, não vai faltar para Elias a água, não vai faltar para ele abrigo, não vai faltar a operação de Deus através dele e em favor dele. Nós vamos ver Deus operando através dele e operando a favor dele, ou seja, pela obediência que ele teve a Deus, não teve medo, Deus cuidou dele. Então, após a entrega dessa primeira mensagem, Deus começa a cuidar de Elias. No capítulo 17, o versículo 2 ao 6, vamos ver esse cuidado de Deus com o profeta Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha que interessante,
Deus começou a cuidar de Elias. Então, Deus orienta que ele vá para o oriente, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e ali, na beira daquele ribeiro, de manhã e à tarde, Deus orientou corvos para trazer pão e carne para alimentar Elias, porque a água ele já tinha ali no ribeiro. Agora os irmãos já pararam para pensar o cuidado de Deus nisso daqui? Qual é o pássaro que Deus usou para levar comida para Elias? Qual é o pássaro? Corvo. Corvo é parente de quem? Do urubu. E o urubu gosta do quê? De carniça. Agora os irmãos pararam para pensar que Deus vai usar um animal antagônico àquilo que era para ele fazer, porque não era carne estragada que aquele corvo levava para Elias, ou era? Não era carne fedendo, podre, que aquele corvo levava para Elias. E corvo é um animal que gosta de coisa podre, mas Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Isso é maravilhoso. Então, e como é que esse corvo não comia essa carne? E como é que Elias comia essa carne? Comia assado ou comia cru? Aonde é que esse corvo achava esse pão pronto? Porque não tinha como Elias fazer pão ali na beira daquele rio. Irmãos, vejam que Deus cuida daqueles que obedecem de uma maneira sobrenatural. Então aquele que obedece a Deus, ele pode ter certeza que Deus vai cuidar dele, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, porque ali agora em Israel uma grande seca estava começando, mas Deus estava cuidando de Elias lá na beira do rio Querite, na beira do ribeiro Querite. Deus cuida de nós, mesmo em momentos de crise, em momentos de dificuldade, independente das circunstâncias. Se você é um profeta que obedece a Deus, Deus vai cuidar de você, Deus cuida de você. E sabe o que é maravilhoso? Elias ficou alguns dias ali, estamos vendo o cuidado de Deus para com Elias. Elias ficou alguns dias ali, mas qual que era a palavra profética de Elias para o reino? Que viria uma seca. E de repente ali agora o que aconteceu? A seca chegou. Diz o versículo 7, que passados alguns dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. A seca chegou, conforme ele havia dito. E sabe o que eu aprendo aqui? Quando Elias ele vê o ribeiro se secando, talvez, aqui uma conjectura evidentemente, talvez Elias pensou assim: e agora? Como é que vai ser? O rio está secando, a seca chegou, como é que eu vou viver? Então, quando parecia que Deus tinha deixado de cuidar de Elias, porque o ribeiro havia secado, eis que Deus agora surpreende Elias. Irmãos, que Deus maravilhoso. É assim que Deus faz conosco. Quando nós vivemos momentos na nossa vida, que chega um ponto na nossa vida, que nós falamos assim: e agora? O que vai acontecer? Não tenho mais isso, meu dinheiro acabou, a minha fonte acabou, estou desempregado, não tenho como socorrer, como é que eu vou fazer? E agora? Como é que vai acontecer? Aí Deus vem e nos surpreende. E foi exatamente isso que Deus fez com Elias. Deus surpreendeu Elias. Então ali, naquele momento, Deus agora dá uma nova ordem para Elias. Quando o rio se seca, Deus manda Elias ir para outro lugar, para uma casa de uma viúva. E essa viúva morava em Sidom. E Sidom, os irmãos vão se lembrar que é a mesma terra do deus Baal, da terra de Jezabel. Jezabel era de Sidom. Sidom era a terra principal do deus Baal. E ali em Sidom morava uma viúva. E Deus manda Elias exatamente lá para Sidom. Irmãos, e quando a seca chega, quando a seca vem, era um desafio ao deus Baal. Sabe por quê? Porque o deus Baal era o deus responsável pelo clima. O deus Baal era o deus responsável pela chuva, era responsável por tudo, por chover, não chover. Era o deus Baal, na crença, né, da idolátrica deles, era o deus Baal que controlava o tempo. Então quando Deus lá atrás manda Elias a Acabe, dizendo que viria uma seca e não choveria sobre a palavra dele, era como se Deus estivesse dizendo para o rei: olha, rei Acabe, vocês agora estão crendo no deus Baal? Pois eu vou fazer uma coisa: não vai chover enquanto eu não disser que é para chover. Para quê? Para que você saiba que Deus é o único Deus. E se o Baal é Deus, então que o Baal mande chuva. Mas o Baal não pôde mandar chuva. Por quê? Porque o Baal não era o Deus verdadeiro. Então agora aqui, Deus, quando parecia que Deus ia abandonar Elias, o cuidado de Deus continua.
Ele manda na casa da viúva. Lá na casa daquela viúva ele vai ter abrigo. Na casa daquela viúva vai ser alimentado. Deus vai operar um milagre de multiplicação na casa daquela viúva, do azeite e da farinha, lembram-se? Ou seja, Deus vai operar milagres através de Elias na casa daquela viúva. Não vamos entrar em detalhe na história, porque senão vai ocupar muito tempo. Depois você lê a história, por isso que é importante o professor ler. Deus vai usar ele para operar um milagre maior ainda na casa dessa viúva, porque multiplicar o azeite, multiplicar a farinha já era um milagre extraordinário, mas Deus ali na casa dessa mulher vai operar um milagre maior ainda através de Elias. E qual milagre que é esse? Os irmãos se lembram qual é o milagre? A ressurreição do filho dela. Então o cuidado de Deus foi tanto com Elias, por ele obedecer a ele, a Deus, que Deus está usando ele para trazer bênçãos para a casa daquela viúva. A multiplicação do azeite e da farinha, agora o filho dela é ressuscitado, e Deus continuou cuidando dele também após a morte dos profetas de Baal. Quando Jezabel empreende uma perseguição contra ele, Deus continua cuidando dele. Então o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos que obedecer a Deus de coração, independente das circunstâncias, é a melhor forma de nós desfrutarmos do seu cuidado e sermos vencedores e não fracassados. É a melhor forma de nós sermos abençoados, é se nós obedecermos a Deus de coração. Porque mais uma vez entra a escolha. Em Deuteronômio 11, versículo 26 e 28, Deus colocou diante do povo dois caminhos, e é os mesmos caminhos para nós. Aí entra a nossa escolha. Olha só o que diz lá: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Escolhei, pois, o caminho da bênção para que vivas. O versículo segue, se não me engano. Então nós aprendemos aqui que obedecer a Deus é a chave da vitória para nós, e que Deus cuida de cada um de nós. Deus sempre vai estar cuidando, vai usar alguém para te abençoar, vai usar alguém para te ajudar, mas naquele momento em que você pensar que não tem mais jeito, que parece que Deus deixou de cuidar de você, aí Deus vai te surpreender de alguma forma, e vai abrir as portas, vai usar alguém. O certo é que Deus vai continuar cuidando de você, e Deus cuidou de Elias, porque Elias, ele foi um profeta obediente. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, com algum comentário e participação que os irmãos queiram fazer? Os irmãos têm liberdade. Então nós aprendemos que a chave da vitória é nós obedecermos a Deus. Então, se nós somos os profetas de hoje, como ministradores da palavra, nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos manda falar, seja para quem for. E obedecer a Deus implica em ser cuidado por Ele, em Deus ter cuidado de nós e zelar por nós, mesmo nos momentos em que nós pensamos que as coisas estão dando tudo errado e que não está indo do jeito que nós queremos, mas Deus está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. Se nós fôssemos dar testemunho aqui sobre isso, ficaríamos muito tempo aqui. Pois bem, então vamos ao nosso segundo tópico, onde nós vamos ver agora o segundo encontro de Elias com Acabe. Então, no primeiro encontro, Deus intervém, manda Elias entregar a mensagem que viria a seca, e a seca veio. Durante 3 anos e meio não choveu ali sobre Israel, e agora Elias vai se encontrar depois de 3 anos e meio com o rei Acabe. Mas nós vamos ver aqui o perigo da sequidão espiritual. O encontro de Elias agora, esse segundo encontro de Elias com Acabe, é o encontro das trevas com a luz. Então, depois de 3 anos e meio,
Deus envia novamente Elias para comparecer perante o rei Acabe. Aqui você vai ter que ler o capítulo 18, porque esse encontro não vai acontecer no palácio, esse encontro vai acontecer no meio do caminho. Você tem que ler o capítulo para entender isso daqui. Mas em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2, o que diz? E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então ainda a fome era extrema, a seca ainda estava rolando ali em Israel, mas agora, depois de 3 anos e meio, então Deus manda Elias falar novamente com Acabe. E Elias então vai se encontrar com Acabe, depois de alguns fatos que vão acontecer, você tem que ler. Ele vai se encontrar com Acabe no meio do caminho e vai entregar aquilo que era de Deus para Acabe. Mas olha só, só que o coração de Acabe estava com a total falta de discernimento, que quando ele encontra com Elias, a primeira coisa que Acabe faz é o quê? É culpar Elias por tudo que está acontecendo. Quando ele encontra com Acabe, com Elias, ao invés dele cair de joelhos nos pés de Elias, né, e pedir Elias para orar a Deus, para mudar a situação, porque ele se arrependeu dos seus pecados, não, ele já recebe o profeta Elias com acusação. Olha o versículo 17, o que diz? 1 Reis 18, 17. E sucedeu que, vindo Acabe, Elias disse-lhe a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Ou seja, ao invés dele reconhecer os seus pecados, ele acaba acusando Elias de ser o culpado de tudo que está acontecendo. És tu o perturbador de Israel? É você que é o culpado de estar trazendo todas essas desgraças para o meu reino? Demonstrando que uma total falta de discernimento espiritual, de reconhecimento daquilo que Deus estava fazendo no reino dele através do profeta Elias. Ele não conseguiu perceber e entender isso, porque lá atrás o seu coração estava nesse processo de endurecimento e de mente cauterizada. Mas aí nós vamos ver mais uma vez um Elias que não se intimida, vamos ver mais um Elias que não tem medo, que não se acovarda, e ele vai responder ao rei em tom condenatório, e vai culpar o rei, e vai dizer para o rei exatamente o contrário. Versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora ele vai dizer: eu não, rei, não sou eu que tenho perturbado a Israel, não, mas é você, com a sua família, porque vocês abandonaram a Deus para servir os Balaíns, você que é o culpado de tudo que está acontecendo. Mesmo assim, Acabe já estava com o coração tão endurecido, com a mente tão cauterizada, que não havia mais lugar para arrependimento no coração dele. Isso às vezes acontece, a pessoa faz tantas escolhas erradas, que a sua mente fica cauterizada, o seu coração fica endurecido, ao ponto de que não há mais no coração daquela pessoa um lugar para arrependimento. É por isso que muitas pessoas, elas se desviam ou se apostatam da fé e morrem sem salvação. Por causa do quê? Por causa de um coração seco, um coração endurecido, uma mente cauterizada, onde não há mais o espaço para o arrependimento. Então nós aprendemos que pior do que a seca que estava acontecendo no reinado de Acabe ali em Israel, pior do que essa seca que trouxe fome, que trouxe miséria, pior do que essa seca foi a sequidão espiritual na vida e no coração do rei. Quando ele atinge o ápice da sua falta de comunhão com Deus, Acabe, ele se apostata da fé, ele abandona o Deus de Israel, abandona os mandamentos de Deus, de modo precipitado, de modo consciente, porque ele sabia da lei de Deus, ele era judeu, ele sabia da lei de Deus, ele sabia dos mandamentos de Deus sobre a idolatria, mas ele se deixa levar, se apostata da fé, o seu coração fica endurecido, mente cauterizada, o coração seco, ele vai se tornar um pecador contumaz, um pecador prático, ele vai perder a capacidade de discernir os maus intentos do coração dele, ele vai se tornar um apóstata, e quando ele se torna um apóstata, ele sela o destino dele, porque aí o seu coração já não teve mais lugar para arrependimento. Por que isso? Porque a Bíblia vai informar para nós que dificilmente um apóstata,
Aquele que se desvia da fé, ele se volta para Deus. Apóstata é aquele que se desvia da fé ao ponto de entrar por um caminho sem retorno, que foi o caso de Acabe, de deixar de adorar a Deus para adorar ídolos. Esta é a apostasia. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, o escritor aos Hebreus fala sobre isso. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíam, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, tanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Expõe a vergonha. Então nós aprendemos aqui isso. A apostasia leva a pessoa a não dar mais lugar no seu coração para o arrependimento. E Acabe tinha chegado nessa, o seu coração estava tão seco, que ele não tinha mais lugar para arrependimento. E é isso que acontece com muitas pessoas, vão fazendo escolhas erradas, atrás de escolhas erradas, porque tudo isso é um processo, não acontece de um dia para o outro, e aí o seu coração vai endurecendo, a sua mente se cauterizando, chega a um ponto que, no coração dele, está tão seco, que não há mais lugar para o arrependimento. E aí a pessoa, ela acaba morrendo sem salvação. Então, visto que tudo está relacionado ao nosso coração, o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos fazer aquilo que Salomão disse em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, faz o quê? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E como é que nós guardamos o nosso coração? Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Se Acabe tivesse guardado, escondido a palavra de Deus no coração, ele não teria feito aquelas más escolhas, e não teria entrado pelo caminho da apostasia, como entrou com a sua esposa Jezabel. Então o segredo está em nós protegermos o nosso coração. E como é que nós protegemos o nosso coração? Escondendo em nosso coração a palavra de Deus. Porque se o nosso coração se tornar endurecido, se o nosso coração se tornar seco, se nossa mente ficar cauterizada, não haverá espaço em nosso coração para o arrependimento. E todos nós sabemos qual foi o final de Acabe e o final de Jezabel, que nós veremos na próxima aula, número 4. Então, o próximo slide mostra para nós um resumo aí do reinado de Acabe, como ele foi na política, como ele foi na família, como foi o seu reinado na religião, e como foi o seu confronto com Elias. Não vamos ler isso daqui, depois você vem, pausa o vídeo e vem em casa com mais calma. Mas o certo é que Acabe, ele simplesmente teve um fim trágico com sua esposa, devido às suas péssimas escolhas. Para nós concluirmos a nossa lição, o que nós podemos tirar de mais prático ainda para a nossa vida, além daquilo que nós já tiramos? Primeiro, ninguém, irmãos, ninguém está livre de fazer escolhas erradas, irmãos. Eu não estou livre de fazer escolha errada, você não está, todos nós somos humanos, não estamos livres de fazer uma escolha errada. Por isso, para que nós não façamos uma escolha errada, antes de fazer a nossa escolha, nós precisamos, primeiro, pedir direção a Deus. Antes de fazer qualquer escolha, isso em todos os aspectos da nossa vida, peça direção a Deus, porque Deus vai te dar a direção. Deus pode te dar um sonho, Deus pode falar com você através da palavra, alguém pregando, pode falar através do louvor, pode falar através de uma palavra profética, usando alguém, de uma forma ou outra, Deus vai te dar a direção. O grande problema é que nós já começamos a escolher, sem pedir direção a Deus. Então, antes de fazer qualquer escolha, peça direção a Deus. Nós precisamos entender que as nossas escolhas não podem ser feitas em sua plenitude, primeiro pela razão. Nós escolhemos, fazemos nossas escolhas pela razão. Isso aqui vai ser bom para mim. Será que vai ser? Se você pediu direção a Deus, Deus vai te dizer se
se é bom ou não, porque nós enxergamos, irmãos, até onde a nossa vista alcança, nós enxergamos até o horizonte, mas Deus enxerga além do horizonte, por isso que tem que pedir primeiramente direção a Ele. Então nunca faça as suas escolhas somente pela razão, nunca faça as suas escolhas pelo coração. Eu estou sentindo que deve ser isso, mesmo porque o próprio Salomão disse o quê? Que enganoso é o nosso coração. Então nunca faça as suas escolhas pelo coração, nunca faça as suas escolhas pela aparência apenas, que diga Ló. Os irmãos se lembram de Ló? Quando Abraão teve que se separar de Ló, a escolha que Ló fez, quando Ló viu as campinas verdejantes, aquela coisa bonita, maravilhosa, e ele de imediato já escolheu aquelas campinas, porque foi pela aparência, mas não sabia o que estava por trás de tudo aquilo, que veio acontecer mais na frente, na destruição de Sodoma e Gomorra. Então nunca faça as suas escolhas pela aparência, nunca faça as suas escolhas por pressão de ninguém. Se alguém estiver te pressionando, nunca faça as suas escolhas por influências externas de alguém, nunca faça as suas escolhas para agradar alguém. Não, eu vou escolher fazer isso porque senão fulano não vai gostar, senão ciclano não vai gostar. Não faça suas escolhas para agradar alguém a não ser a Deus. E esse processo envolve todos os aspectos de nossa vida. Terceiro, antes de fazer escolhas, você precisa entender que toda escolha gera uma consequência. O que o irmão começou a dizer ali, toda escolha que nós fizermos vai gerar uma consequência para o presente e para o futuro. Se você fizer uma escolha ruim, vai influenciar o seu presente e o seu futuro. Se você fizer uma escolha boa, do mesmo jeito, vai influenciar o seu presente para o bem e o seu futuro para o bem. Então você precisa entender que antes de fazer a escolha, você tem que olhar o que pode acontecer lá no futuro, se eu escolher isso ou aquilo outro. E acerca de ser o verdadeiro profeta, nós precisamos aprender que o verdadeiro profeta de Deus não se intimida e nem se rende aos caprichos de ninguém. Se nós somos os profetas de hoje, se aquele que ministra a palavra é o profeta de hoje, então nós não podemos se intimidar e não podemos nos render aos caprichos de alguém. Elias, ele se distinguia dos falsos profetas exatamente porque enquanto os falsos profetas diziam que o povo queria ouvir, gostava de ouvir, Elias anunciava aquilo que Deus mandava ele anunciar, quer gostasse ou não. Se era juízo, era juízo, se era bênção, era bênção, mas ele entregava aquilo que Deus mandava ele entregar. Então nós aprendemos nessa lição, nessa palavra-chave, escolha, uma simples palavra, mas que pode determinar o nosso futuro, ou para o bem, ou para o mal. E o futuro de Acabe e de Jezabel foram determinados para o mal, porque o rei Acabe fez péssimas escolhas. Amém, irmãos? Sim, o pastor aqui, por favor, para nós terminarmos. Pastor Aristeu vai falar. Uma certa época, irmãos, um irmão chegou para mim e falou: pastor, por que o corvo não comeu aquele pão, se em que ele é uma ave de rapina? Eu falei: mas eu acho que não era o cardápio dele. Acho que não era o cardápio dele. Não era mesmo, é só carne podre que ele come, né? É, porque eu falei com ele, porque o cardápio da ave de rapina é a comida estragada, é a carne podre, é aquilo que é lixo, aquilo que não presta. E o caso daquela carne, foi Deus que assou aquela carne e mandou, então não era o cardápio dele. Então Deus escolheu ele para levar aquela carne para Elias, porque não era o cardápio do corvo, porque era uma carne bem assada. Deus prepara uma comida bem preparada para nós. Você vê um churrasco, como é que é tão gostoso o churrasco? Dá um churrasco para um urubu para ver se ele come, ele não come. Deus é sábio até nisso, né? Deus é sábio. Então, irmão, o cardápio não era o cardápio daquele corvo comer aquela carne. Uma carne assadinha, temperadinha. E aí, pastor, eu aprendo uma coisa interessante que o senhor falando aí. Aquilo que Deus tem em relação ao seu cuidado que é para você, não vai ser para ninguém.
Ninguém vai tomar. Sabe o que é, pastor? Que Deus só prepara o melhor para nós. Isso aí, Deus só prepara o melhor. Aquela água do Rio Querite era uma água filtrada. Não era água de rio, não era água de cidade, era água de deserto, água filtrada. Filtrada por Deus, né? Entendeu? E a carne assadinha. É uma coisa de comer um churrasco aí que eu tomo um copo de Coca-Cola, irmão. É a mesma coisa. Amém, né? Deus abençoe os Amém, irmãos. irmão. Glórias a Deus. Meus irmãos, chegamos assim ao final dessa lição. Nós queremos agradecer a todos os irmãos presentes, os irmãos que estão acompanhando, que vão acompanhar. E nós queremos dar alguns recados para os irmãos rapidamente aqui. Primeiramente para os irmãos que nos acompanham, né? Aí, tanto pelo canal da igreja como pelo canal particular, que nós disponibilizamos para os irmãos, na descrição desse vídeo, vamos disponibilizar um link de um grupo de WhatsApp que nós criamos para facilitar o envio do material para os irmãos, porque eu envio esse material para os irmãos do Brasil inteiro, e como eu sou meio leigo em tecnologia, eu estava enviando de 5 em 5 pessoas, isso estava me ocupando um tempo tremendo, mas aí, né, a gente é um pouco burro nessa área, aí um próprio inscrito no nosso canal deu a sugestão de criar um grupo, e aí eu consigo mandar para todo mundo de uma vez, uma coisa tão simples, né? A gente não para pensar, né? Então será disponibilizado para vocês na descrição desse vídeo o link desse grupo. Você pode clicar nesse link e você já vai entrar direto lá nesse grupo, e aí no grupo eu mando toda semana, eu já mando para todo mundo esse material, inclusive também o vídeo, né, para que a aula possa ser assistida. Então faça isso, se você achar melhor também, manda uma mensagem para o meu WhatsApp que está aparecendo para você na tela aí, que eu também, se você tiver dificuldade, né, de entrar no grupo dessa forma, manda uma mensagem no meu telefone que eu adiciono você ao grupo, e assim vai ficar mais fácil para nós podermos mandar o material para você. Para os irmãos presentes, e para os professores também que nos acompanham, que usam o nosso material, principalmente esse material aqui, que é o material em PDF, irmãos, eu queria dizer aos irmãos que esse material em PDF não é para o professor ficar lendo isso na sala de aula. Não é para você pegar o subsídio e ficar assim. O reinado de Acabe. O período do seu reinado foi considerado dos mais sombrios da história do Reino do Norte, sendo conhecido. Não é para isso, irmãos. Não é para isso, porque senão você vai fazer a sua aula ser a aula mais chata do mundo. Isso aqui é para te dar uma ajuda, por isso que é bom você estudar a lição, para quando você olhar aqui, o reinado de Acabe, o período do seu reinado, você já vai lembrar o que você vai falar, sem você precisar ficar lendo, literalmente lendo mesmo aqui, do jeitinho que eu estou lendo aqui, essa folha. Essa folha é um esboço simplificado da lição, para te ajudar a lembrar o que você vai falar. Então, tenha cuidado com isso, para você não tornar a sua aula muito chata, ao ficar lendo mesmo assim, literalmente isso aqui, na frente da sala de aula. É só um esboço para você lembrar. Se você tem isso daqui, e você veio na aula, ou acompanhou a aula, com certeza, quando você lê uma frase aqui, você vai lembrar o que você vai falar, não vai ter dificuldade nenhuma. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, vamos estar em pé, e agradecer a Deus por mais essa aula, né? Para que Deus possa abençoar os nossos alunos, e que Deus venha ter misericórdia de nós, para que nós saibamos fazer boas escolhas, para que assim possamos desfrutar do cuidado de Deus, e nós vivemos uma vida de vitória, e não vida de derrotas e de fracassos. E fica lendo, né? Uhum. Pois é, não dá tempo. Não dá tempo, então não é para isso. A ideia desse subsídio aqui é para ajudar o professor. Não é para o professor usar isso daqui lendo na sala de aula, porque senão fica uma aula muito chata, muito mecânica, né? É só para ajudar você a lembrar do que você tem que falar, e te enriquecer mais a sua argumentação, né, ali na sala de aula. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa aula. Aplica, Senhor, em nossa vida, primeiramente como professores que somos, para que nós possamos, ó Deus, extrair desse fato histórico aquilo que é prático para nossas vidas, para nós sabermos fazer boas escolhas. Aprendemos como ouvir bons conselhos, e agora aprendemos como fazer boas escolhas, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo, para que assim vivamos,
fazendo boas escolhas. Abençoa cada professor amanhã, dê a tua graça, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.